3872-6728. Sua vida é pra Deus mais importante que tudo. Por você Deus muda o céu e até mesmo para o mundo. Você é importante pra Deus. Olá, boa noite, internauta. Então, privilégio mais uma vez poder entrar aí na sua rede de computadores através da internet para transmitir a mensagem do Deus que é vivo, o Deus que tem prazer em abençoar a você e também a mim. Então, hoje eu quero cumprir aquela promessa. Nós tentamos, na outra oportunidade, nós tivemos um pequeno problema no vídeo que foi gravado pelo Carlos Magrão e ali a sua banda. Então, nós rodamos hoje o vídeo Juventude Luterana, interpretado por Carlos Magrão. Então, acompanhe que vale a pena. Juventude Luterana, força em santa união, segue a Jesus Cristo, mestre nosso fiel pendão. Juventude em toda parte, desde a serra e o mar, ora e trabalha pela igreja e o lar. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Confortador, permanece ao nosso lado com o teu favor. Abençoa a fé e as obras, faz o reino vir, e em tua igreja iremos te servir. Guia-nos na luta avante para o céu, Jesus, com os pais que agora vivem na perene luz. Ó, nos guarda em teu caminho, firmes e leais, para alcançarmos glórias celestiais. Guia-nos na luta avante para o céu, Jesus, com os pais que agora vivem na perene luz. Ó, nos guarda em teu caminho, firmes e leais, para alcançarmos glórias celestiais, para alcançarmos glórias celestiais, para alcançarmos glórias celestiais. Ok, então você pode acompanhar aí Carlos Magrão e sua banda interpretando Juventude Luterana. Então essa música que é a música exatamente da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, essa galera
que no mês de janeiro terá um congresso nacional aqui próximo de nós, em Sumaré, na Estância Árvore da Vida. Então você que ainda não fez a sua inscrição, aproveite fazer a sua inscrição ali pelo site da GELB, que vale a pena esse momento, esse grande encontro de jovens de todas as partes do nosso Brasil. Muito bem, então eu quero trazer uma mensagem para você, mensagem titulada Deus está atento para ouvir as nossas orações, baseada ali em 1 Reis capítulo 3, 1 Reis capítulo 3. Certamente você que já viveu um pouquinho mais e você que gosta de desenhos, deve ter presenciado aquela cena do gênio da lâmpada, a cena do gênio da lâmpada em que o personagem principal do filme ou do desenho se encontrava em uma situação difícil, complicada, e em dado momento encontrava uma lâmpada, como quem não queria nada, vai tirando o pó e de repente de dentro da lâmpada saía um gênio e dizia: pode me pedir o que você quiser, meu amo, e eu estarei dando para você. Mais ou menos isso acontece, ou algo semelhante acontece no texto bíblico, não de um gênio da lâmpada, mas de um gênio que vem até Salomão que estava num sonho, então teve um sonho, e nesse sonho um gênio aparece até ele, e também oferece para ele a oportunidade de ele pedir o que ele quisesse. Mas esse gênio não era um gênio desconhecido, ele era muito conhecido pelo pai de Davi e, portanto, também por Davi. Esse gênio não era alguém que apareceu em dado momento apenas, mas era alguém que estava sempre presente na vida do pai de Salomão, mas também na vida de Salomão. Esse gênio não era fictício ou inventado, mas era real. Se tratava da pessoa do próprio Deus vivo, aquele que sabe todas as coisas e pode todas as coisas. E é nesse momento, então, que Salomão, quando ele assume o reinado ali de um povo, do povo de Deus, o povo de Israel, ele tinha consciência de que aquele reinado, a administração era grandiosa demais para ele. O próprio diz que ele era ainda jovem e não tinha experiência para governar. Então, neste momento, quando Deus lhe aparece em sonho, certamente entendendo a inquietação dele para governar, ele não disse não, porque herdou esse trono do seu pai, segundo o plano de Deus. E neste momento, Deus aparece lá no verso 3, diz o que Salomão estava fazendo, o verso 3, Salomão amava o Senhor, então vejo a descrição, amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai, mas também matava animais e os oferecia em sacrifício em vários altares nos montes. Então, ali reporta um pouquinho da sua vivência, da fé de Davi. Era comum no Antigo Testamento oferecer animais em sacrifício, tendo em vista dessa forma o plano de Deus para buscar o perdão de Deus. Então, nós não precisamos mais oferecer nada em sacrifício, porque Cristo foi oferecido por cada um de nós. Mas nesse momento, então vejam que Salomão demonstrava o seu amor para com Deus e com a vontade de Deus. Salomão foi em busca da ajuda prometida por Deus, estava ansioso por essa ajuda. Ele próprio diz o texto bíblico que Deus amava, que Salomão amava a Deus. E da mesma forma Salomão sabia que Deus o amava também, porque amava o seu pai Davi. E assim Salomão diz, lá no livro de Crônicas: agora, Senhor, cumpra a tua promessa feita ao meu pai Davi. Cumpra a tua promessa feita ao meu pai Davi. Mostra que esse Deus era um Deus que acompanhava de geração em geração. Acompanhou a vida de Davi, fez dele um vencedor, escolheu aquele menino como Davi e fez dele um rei sobre o povo de Israel. E foi um rei vitorioso, um rei conquistador. E a Bíblia diz sobre Davi que era homem segundo o coração de Deus. Agora, quem está na vez, assume o trono, é Salomão. E, com toda certeza, governar um povo, governar uma nação, e naquele período em que se assumia, de certa forma, tanto a questão religiosa como a questão política era um tanto mais complicado. Então, para aqueles que detinham, embora tinham sacerdotes, mas essa função meia misturada dava um trabalho a mais ainda para aqueles que eram escolhidos por Deus. No verso 5, tem aí uma palavra onde Salomão tem a oportunidade de ouvir da boca de Deus algo que nós gostaríamos de ouvir. Diz assim, o verso 5, naquela noite o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? O que você quer que eu lhe dê? Olha que oportunidade preciosa
que Salomão recebe, ele inquieto pela situação de governar um povo, governar uma nação, mas certamente muitos desejos, muitos sonhos, muitas vontades, muitos planos ele tinha. No entanto, olha o que ele diz agora, a resposta de Salomão: tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom e fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor, Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou no meio de um povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que não pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria. Olha, agora vem o pedido dele. Ele faz a constatação da sua realidade, da sua incapacidade de governar sozinho, aliado justamente pela pouca experiência de vida. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. E se não for assim, o que é que eu poderei governar, ou melhor, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Então veja, o Salomão vai ali e busca suprir a sua maior necessidade. Ele tinha consciência da responsabilidade que ele tinha como rei daquela nação, do povo de Deus, e não é pouca coisa estar governando o povo de Deus, mas ele se sentia incapaz. Portanto, ele busca a capacidade naquele que poderia lhe dar a capacidade de suficiência. Ele busca em Deus, diz: Senhor, dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria. Então, e nessa sabedoria significa aprender e saber também discernir entre o bem e o mal, entre as coisas corretas e as que não são corretas. E Deus, diz o texto abaixo, Deus, por bem, decidiu dar a ele e disse que daria sabedoria e inteligência mais do que todos os outros reis da terra, e ninguém teria igual a ele. E Deus diz mais, como se pediu que era o principal. Não pediu algo necessariamente de proveito apenas pessoal, mas para cumprir a missão que eu lhe dei. Eu lhe darei também muitas riquezas. Então veja, Deus acrescenta na vida de Salomão, dá o que ele pediu e mais do que ele pediu. E aí a importância, nós sabemos que na oração nós podemos sempre encontrar. Então, um Deus generoso, um Deus misericordioso, pronto para nos ajudar e fazer acontecer aquilo que ele tem planejado. Algo semelhante, diz lá em Efésios, o apóstolo Paulo diz aos Efésios, diz assim, Efésios 3:20, e agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, ou pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E essa certeza que nós podemos também chegar, se Salomão pode chegar à presença de Deus, ou Deus veio até ele em sonho, lhe dá a oportunidade de buscar ajuda, nós também temos, por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com confiança. Então, veja, nós podemos chegar à presença de Deus, você pode chegar à presença de Deus, assim como eu, através da oração Caminho Livre, e a certeza de que Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas é importante também considerarmos de que muitas vezes nós erramos no que nós pedimos, às vezes pedimos apenas coisas para proveito pessoal, para o lazer, para o prazer pessoal, e não pedimos coisas que visam o proveito de uma nação ou de um povo ou de outras pessoas. Tem gente que não pede nem sequer a bênção de Deus para a sua família, e aí que entra a intercessão, de buscarmos a bênção de Deus para os outros, ou pedir para Deus nos dar capacidade de vivermos como filhos de Deus onde nós estamos, talvez no trabalho. Há poucos dias teve uma pessoa que disse para mim, no final de semana, o quanto é difícil trabalhar em dada empresa, mesmo às vezes tem muitos que se dizem cristãos, mas não vivem como cristãos, a dificuldade de vivenciar a sua fé. Eu digo, olha, se você está ali, dentro dos planos de Deus, aproveite para ser sal, aproveite para temperar o ambiente, ali você tem uma grande missão para realizar. Então vejam, assim também Salomão tinha uma grande missão, nós temos, onde nós estamos, nosso campo de atuação. Então veja, o nosso texto mostra esse Deus que tem amor, Deus que tem prazer em abençoar aqueles que precisam da sua ajuda, ainda mais quando são escolhidos por Deus para desempenhar funções especiais. Para você que é líder, você que é pastor, você que é líder na sua igreja, seja de grupos grandes ou grupos pequenos, saiba que você tem um Deus, o Deus que te escolheu para essa função e que tem toda a capacidade para suprir as suas necessidades e lhe dar
a suficiência que você precisa para desempenhar a inteligência, a sabedoria, para desempenhar a sua função com êxito, conforme Deus quer que assim seja, entre aqueles onde você tem o prazer de liderar ou de inspirar pessoas a também andar nos caminhos do Senhor. Você possa, dessa forma, buscando em Deus, orientação na palavra de Deus, que é a palavra de sabedoria, e que tem por excelência Jesus, que a sabedoria em pessoa vai te instruindo, te direcionando para saber onde está o bem, onde está o mal, para você optar sempre pelo caminho do bem. Então, certamente, se Salomão foi um privilegiado, você também é um privilegiado, nós temos livre acesso a buscar em Jesus. Como diz Jesus, tudo quanto pedires ao Pai em oração em meu nome, isso eu farei. Tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, isso eu farei. Essa é a promessa de Jesus para aqueles que confiam nele. Essa é a promessa de Jesus para você que confia nele. E se você não tem confiado até hoje, é a sua oportunidade de colocar a sua confiança em Jesus e ver dessa forma que as mãos estendidas para te socorrer, para te abençoar e para te dar vitória. E o quanto nós precisamos, em nosso mundo, mais do que bênçãos materiais, de sabedoria, para discernir entre as várias situações em que o inimigo tenta nos atacar e destruir, tirar o ânimo, tirar a vontade de viver e fazer com que nós nos voltemos contra a nossa própria família, contra aqueles que nós mais amamos, seja dentro da igreja ou fora da igreja, onde nós devemos ser sempre pessoas que iluminam a vida das pessoas. E aí a oportunidade, Salomão pediu ao Senhor, me permita fazer um reinado de excelência, e Deus o permitiu fazer. Então, seja você líder de uma igreja, seja você também, seja ali professor que está liderando uma classe de sala de aula, você que é empresário, tenha essa certeza de que você pode contar com a ajuda de Deus para fazer uma boa liderança, uma liderança justa, uma liderança que visa sempre o bem de todo aquele grupo que está sob sua liderança. Então vejam esse aspecto que não é apenas no aspecto religioso, mas também no aspecto social. Trabalhar pelo bem, pelas coisas corretas, é isso que o nosso país anseia. E nós que estamos em um ano de eleições políticas, o quanto é importante a gente sempre avaliar os candidatos, conversar com eles, sentir as suas intenções, avaliar um pouco a vida deles também, para ver se eles realmente têm trilhado pelo caminho do bem, do bem comum que nós falamos, não pelo bem próprio apenas, pelo bem comum, o bem do povo. Aí, com toda certeza, tendo planos de bem comum, e tem demonstrado isso já numa certa jornada de trabalho junto à população, seja em associação de bairros ou outros, a pessoas que certamente merecem o seu voto. Então, a importância aí que você avalie nesse ano eleitoral também os nossos governantes, porque depois, de repente, fazem leis que venham prejudicar a população, não adianta nós chiarmos ou chorarmos depois, é importante avaliar com todo carinho. Então vejam, assim como Salomão, nós podemos contar com um Deus que é sábio, um Deus que sabe todas as coisas e que coloca à nossa disposição a sua sabedoria, nos dá uma porção, melhor dizendo, da sua sabedoria. Portanto, tenhamos sempre em mente que o êxito está nas mãos do Senhor e caminhando com Ele, com toda certeza teremos êxito no que nós fazemos. Neste momento, eu deixo também com você a música Conquistando o Impossível, interpretado pela banda Esdras, Conquistando o Impossível. Então, com toda certeza, você poderá conquistar muitas coisas que até hoje foram impossíveis para você. Como disse Jesus, para Deus tudo é possível. Então, confia no Senhor e trabalhe, viva, siga em frente, tenha certeza que muitas coisas impossíveis se tornarão possível pela fé em Jesus.
Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos por ser um Deus que nos ama profundamente. Agradecemos por ter abençoado o teu povo nas várias gerações, a liderança, quanto o povo de uma forma individual. Abençoa o nosso internauta, abençoa, seja ele que tenha uma empresa, seja ele que tenha incumbência de liderar ali numa sala de aula, seja político, seja ali um líder da tua igreja. Abençoa no seu empreendimento, que possa fazer a sua função com êxito, com excelência e sempre prezando pelo bem e pela justiça comum. Assim, Senhor, abençoa aqueles que enfrentam dificuldades nos seus lares, crises na sua fé, firma os seus passos, que todos nós possamos sempre ter a certeza de que contamos com a tua bênção e que maravilhas e milagres acontecem em nossas vidas, assim como aconteceu na vida de Salomão e tantos outros. Em nome de Jesus, te louvamos por tudo e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.
Então estaremos de volta terça-feira próxima, às 19h30 horas. 19h30 horas, nosso encontro marcado. Então, o valor da vida ajuda você a resgatar e realmente a vislumbrar, cultivar o valor da sua vida. Então, continue aí ligadinho, ou melhor, conectado na TV Jaguari. Programação continua boa e agradável para você.